prisões. Que coisa linda, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que louvor é esse? Convido a igreja a se colocar de pé para nós estarmos louvar a palavra inicial e também fazendo uma oração. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, aos nossos irmãos que vieram hoje. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho vai alguém pegar o nome de vocês para a gente apresentar dignamente. Mas a casa aqui é a casa do Pai. E se é a casa do Pai, é a nossa casa. Então nós temos liberdade, né? Não se intimidam, não ficam tristes, porque aqui a casa é do Pai. E Ele vai falar ao teu coração nessa noite, para a glória dEle. Eu quero só fazer algumas menções de versículos aqui. Livro de Salmo, Salmo de número 40. Louvado seja Deus. Salmo de número 40 está nos ensinando dessa forma. Esse é um Salmo de Davi, né? Olha o que fala no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de uma chaga de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico, hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo e nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não só podem se contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que se pode contar. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, está aqui tua palavra, Senhor. Está aqui teus louvores. Está aqui teu povo, Deus. Pai, o Senhor tem falado conosco, Deus. O Senhor tem nos orientado. O Senhor tem nos guardado, Senhor. Deus tem feito já maravilha em nossos meios e vai continuar fazendo. Talvez você que está aqui nessa noite, né, ainda não viu nada da parte do Senhor. Mas Deus, Ele está trabalhando ao teu favor. Deus, Ele é aquele que nos conduziu ao templo. Porque Deus, Ele quer falar conosco. E tenho certeza que nesses 7 dias, qual já foram 3, dessa quarta-feira profética, Deus vai realizar o desejo do teu coração, porque nós estamos profetizando. Nós estamos aqui profetizando em favor da tua vida, da tua causa, do teu ministério, do teu trabalho. E com certeza, pela fé que Deus já alcançou. Que Deus, Ele é soberano, Ele é Deus. E na palavra inicial, interessante, missionário, é que Deus me levou aqui, né? Isso aqui é só um roteiro, né? Porque depois vem, isso aqui é preparando o coração para Deus vir falar nos nossos corações. Então a palavra inicial é Deus preparando o nosso coração, nossa mente, para que Ele venha falar na sua palavra. No Salmo 40, que o interessante é que o Senhor, Ele começa falando que Davi, ele esperou no Senhor. Ele esperou com paciência no Senhor. E hoje o que nós mais vemos hoje em dia é a paciência do ser humano
está escasso. Hoje você para nada. Hoje as pessoas, nós, ser humano, nós vivemos em impulso, né? Se for hoje, amém. Se não for hoje, eu não quero mais. Não vou esperar até amanhã, né? Se não for dessa forma, não funciona. E aqui, salmista Davi, ele começou a clamar ao Senhor, porque ele precisava de uma causa, precisava de um algo da parte do Senhor. E ele resolveu aqui orar a Deus. E depois que ele ora a Deus, ele fala: agora eu vou esperar com paciência no Senhor. E o interessante é que quando Davi ele começa a esperar, aqui está escrito na sua palavra, quando Davi começa a esperar com a paciência a resposta de Deus, ele mesmo relata que Deus inclinou para ele. Olha que interessante. Ele esperou a resposta de Deus e a resposta veio. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus ele inclinou os seus ouvidos e ouviu a oração de Davi. Então, o segredo é nós esperar. Ora. Pastor, mas eu já orei a Deus. Então espera. Confia. Porque se Deus ele falou que ele vai fazer, ele faz. Nós, ser humano, nós podemos falar que vão fazer, e tem coisas que nós faz, mas tem coisas que nós não vamos conseguir fazer, porque nós somos limitados, nós somos pessoas limitadas. Mas quando é Deus, quando você coloca na mão de Deus, Deus ele é ilimitado, Deus ele não tem limite, ele não tem fim, porque ele é o primeiro e o fim. Então quando nós colocamos na mão dele, é claro que ele vai fazer, mas é a paciência, porque não é no tempo nosso, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus está chegando para muita gente, as bênçãos do Senhor. E aí Davi começa a dizer também aqui, estou só esperando, que quando Deus ele olha para Davi, ele ouve a oração de Davi, ele começa a trabalhar na vida de Davi. Ele começa a afirmar Davi, tirou de um lago de lodo. Então Davi ele estava escorregando, Davi ele não conseguia se firmar. E ele clamou, esperou, e Deus agora segurou na mão de Davi e começou a tirar ele daquelas partes onde ele escorregava. E Deus agora começa a firmar os passos de Davi. Deus ele firma agora, porque Davi esperou no Senhor. Então Deus ele vai firmar os teus pés, ele vai firmar teus passos. O que é isso, pastor? Você não vai mais quebrar a cabeça, você não vai mais ser passado para trás, você não vai mais ser enganado, você não vai mais ser iludido, porque Deus ele vai firmar os teus passos. O que é isso? Deus ele vai te dar uma direção. É o que Deus quer fazer, o que ele vai fazer. Ele vai te dar uma direção nessa noite. É onde você vai e não vai ter erro. Porque quando nós resolvemos obedecer ao que Deus manda, seguir a direção de Deus, a gente não consegue, a gente não volta para trás. Tem que dar certo de Deus. Mas para isso Deus precisa firmar os nossos passos. E Deus ele está firmando os teus passos hoje aqui nessa noite. Ele está firmando os nossos passos. Está colocando um novo cântico, olha aqui, missionário, na nossa boca. Sabe o que é o cântico? Você vai começar a cantar, você vai se alegrar. Ele está dizendo assim: eu vou firmar os teus passos, vou colocar você de volta e você vai se alegrar. É isso que Deus está dizendo. Que o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Então essa noite você ainda vai chorar, mas você vai acordar amanhã sorrindo, cantando o hino da vitória. Porque o Senhor firmou teus passos nessa noite. Esse é o nosso Deus. Quando eu estava lá em casa, estava chovendo demais. Chuva forte. E eu falei: como é que está lá, hein? Se brincar não vai ter nem culto, porque por enquanto está chovendo um pouquinho aqui dentro. Mas quando chega aqui dentro, deu uma meia chuvinha só, se eu não me engano, né? Então a gente vê a situação e a gente se preocupa, né? Porque nós somos limitados. Mas Deus já tinha preparado tudo. Deus já estava no controle de tudo. E quando nós chegou aqui, estava igual está limpinho, bonitinho, sem água, sem nada. Então não se preocupa.
Não se precipite. É a palavra que às vezes a gente se precipita, não é?